Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e hoje eu vou trazer uma receita de quibe para festa diferente e delicioso para você comer com sua família e amigos ou para vender e fazer uma grana extra. E fica comigo até o final, porque eu não vou apenas fazer essa receita, eu vou te ensinar todas as dicas e segredos de como você fazer quibes assados para a festa. E além disso, eu vou lhe dar dicas de embalagens, tenho certeza que vocês vão amar. Vamos lá para o passo a passo? Então, pessoal, para a nossa maravilhosa receita, vamos precisar de 200 gramas de batatas cozidas. Eu cozinhei apenas com água. 150 gramas de carne moída, essa daqui é a patinho. Você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Aqui eu tenho uma colher de sopa de vinagrete. É um tipo de tempero desidratado. Olha só, vinagrete. Vocês compram em lojas de especiarias. Se você não encontrar, você pode usar aquele tipo de tempero que vocês compram em potinhos, assim. Esse tempero aqui assim, ó, que vocês compram em potinhos, vocês colocam uma colher de sopa rasa ou qualquer um tempero aí de sua preferência. Um outro tempero que eu vou usar é o limão pepper. Gente, isso daqui é maravilhoso para você temperar quibe. É muito bom, é perfeito, vocês vão amar. Esse tem sal, esse não tem sal. Aqui eu tenho uma porção de cebolinha. Eu tirei aqui somente 200 gramas, esse daqui eu nem vou usar. E quando você for amassar, faça isso com as batatas ainda quentes. Olha só, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu sei que a receita original do quibe não se usa batatas. E o gostoso da culinária é que você pode aí inventar, você pode fazer sua receita gourmet, colocar ali o ingrediente de sua preferência, desde que tenha uma combinação, porque essa palavrinha gourmet, ela é isso. Por exemplo, se eu falar que isso daqui é um quibe gourmet, é porque você coloca ingredientes para enriquecer mais ainda a sua receita e que tem ali uma combinação, né? Porque imagine que eu pegue ali o trigo de quibe e invente de colocar qualquer uma outra coisa, sei lá, digamos que eu queira colocar melão ou melancia ao invés de colocar batatas. Não combina muito bem, né, pessoal? Na verdade, não combina muito bem, não, nem combina. Mas assim, quando você fala, o meu quibe é gourmet, ele é assado, é porque você fez uma combinação ali toda perfeita e deu super certo. Então, seja artista aí com a sua receita de quibe gourmet e fala aqui para mim nos comentários se você já gourmetizou alguma vez a sua receita de quibe. E eu vou deixar aqui como sugestão para vocês 3 receitas de quibes que eu tenho aqui no canal e eu gourmetizei tudo, viu, pessoal? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês, vale a pena assistir. Pronto, a nossa carne já está temperada. Reserve esses 2 ingredientes. Eu vou precisar de 300 gramas de trigo para quibe. E tem que pesar, tá? Olha só, o pacotinho vem com 500 gramas. Eu tirei aqui 300 gramas. É a quantidade que eu vou usar. A primeira coisa que você tem que fazer é hidratar. Para 300 gramas de trigo para quibe, eu sempre uso 500 ml de água. Agora, presta muita atenção nisso aqui, porque isso é muito importante. As pessoas costumam, e não é errado, hidratar o trigo para quibe com água. Se você quiser hidratar com água, tudo bem, mas eu faço um caldo. Todos os quibes que eu faço aqui no canal, vocês vão ver eu hidratando com um caldo. Para o caldo, eu vou usar uma porção de hortelã, uma colher rasa de tempero completo, esse tipo de tempero aqui, que vocês compram em supermercados, 2 cebolas e você pode escolher a roxa ou a branca, fique livre. Aqui eu tenho um dente de alho, uma colher rasa de pimenta branca moída e uma colher rasa de pimenta calabresa. Tem gente que usa a pimenta cominho. Eu estou substituindo por esse tipo de pimenta aqui. Vocês compram assim, ó, pimenta branca. Ah, não encontrei, Ediva, pimenta branca. Pode colocar então a pimenta cominho, tá bom? E todos esses ingredientes aqui eu vou bater no liquidificador.
eu não vou colocar o 500 ml de água aqui dentro. Por quê? O volume vai aumentar se eu colocar aqui, olha, o 500 ml todo. Então, eu vou colocar só uma porção e depois que eu bater, eu vou ver quanto que eu vou precisar ainda. E aí, os temperos acaba aumentando o volume aqui, já chegando no 500 ml. Deixa eu ver aqui. Olha só, pessoal. Vou tirar um pouquinho de nada aqui, porque tá passando do 500 ml. Eu não vou precisar do restante da água. Mais um pouquinho. Pronto. E eu sinceramente gosto quando acontece esse tipo de coisa, porque aí eu posso explicar melhor para vocês. Esse daqui eu não vou usar. Pronto, agora eu tenho 500 ml de caldo temperado para hidratar o nosso trigo. Só que eu não vou colocar aqui dentro agora. Eu vou aquecer esse caldo. Adicione no caldo 30 ml de azeite. Não precisa deixar cozinhar. Quando você perceber que está começando a levantar fervura, já pode desligar. O nosso caldo já está ali no fogo. E eu vou trocar aqui de vasilha, pessoal, porque essa outra aqui é maior. Fica melhor para misturar. Agora desligue o fogo. E não se assuste com essa aparência aqui, olha só. Com essa quantidade de caldo, não se assuste, tá bom? Agora você vai deixar hidratar por uns 30 a 40 minutos. A nossa massa já está completamente hidratada. E olha só. Anote aí no seu caderninho. Você não pode usar uma carne congelada. Tem que ser a carne que você compra ali resfriada no açougue. Não compre uma carne congelada não, porque vai ser difícil dar o ponto. Aqui no canal eu já mostrei várias dicas de como você dá o ponto para você modelar o quibe. Existe esse jeito aqui, que é você pegar desse jeito aqui, olha. E sabe quanto tempo você vai ficar aqui assim? Eu vou ser bem sincera para vocês. No mínimo, uns 20 minutos. E isso depende do trigo. Tem trigo que você vai ter que ficar fazendo isso, isso, até dar o ponto. E a outra forma para você dar o ponto na massa é usando o gancho de massas pesadas na batedeira. Você coloca lá, eu já mostrei isso aqui também. E eu vou passar essa massa aqui. É uma máquina de moer carne, o material dela é todo em alumínio. E eu não tenho vergonha de falar para vocês, não. Eu nunca fiz isso, vai ser a primeira vez, porque eu vi uma dica de uma seguidora nos comentários. Então, vamos de dicas, né, pessoal? Eu aprendo diariamente com vocês. E hoje eu vou fazer esse teste. Se der certo, a gente segue. Se não, eu vou fazer do outro jeito tradicional, passar aqui. Então, vamos lá fazer nosso teste, né? Gente do céu, será que deu certo? Olha só, vamos ver agora. Gente, amei, viu? Perfeito. O ponto é esse, quando você pegar, amassar e vai fazer bolinhas sem desmanchar. Olha, que maravilha. Gente, eu amei. Show de bola. Gostei demais. Estou encantada. Então, assim, pessoal, gratidão sempre pelo carinho de vocês, viu? Não sei de tudo, não tenho vergonha de falar. Eu estou em constante aprendizado. E com vocês, então, aqui, eu abraço todos. Valeu. Agora eu vou gourmetizar.
Agora eu vou dividir porções de 25 gramas. E para que você tenha noção aí da quantidade, aqui eu tenho 46 unidades com peso de 25 gramas. Sobrou essa porção aqui com peso de 11 gramas. Agora vamos modelar os quibes. E aqui eu tenho duas opções para a porção da massa não grudar aqui em minhas mãos. Você pode usar água, apenas água, viu, pessoal? Dica assim de ouro. Se a massa do quibe já é maravilhosa, ela está gourmetizada com batatas, imagina só colocar um cubinho de queijo mussarela. Gente, é tudo de bom, né não? Olha. Se você sentir que a massa vai grudar em suas mãos, pode usar a água ou um pouco do azeite, você escolhe aí. Faz uma bolinha. Depois de feita a bolinha, deixe essa mão aqui parada. Coloque a bolinha e faça esse movimento apenas com a outra mão. Olhe. Observe que já vai formando aqui um formato de gota, por causa desse lado aqui que essa mão está parada, olha só. Pronto, vire de ponta cabeça, parece uma coxinha, né, pessoal? Mas o princípio é esse mesmo, viu? Vire assim e faça o mesmo movimento. Observe como ele fica. Aí, se você quiser que ele fique mais compridinho, esse lado aqui, o meio aqui, aí você vai fazer isso, olha. Aí ele fica mais compridinho assim. Não é bonito? Perfeito, né? E eu vou fazer assim com todos. Todos modelados e recheados. Marque aí no seu caderninho, 200 gramas de queijo mussarela. E se você me perguntar nos comentários se pode congelar os quibes, sim. E eu já tenho aqui no canal passo a passo de como congelar os quibes. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Isso daqui que eu acabei de fazer é uma ótima dica para você escrever no seu caderninho. Você pode adiantar sua produção, deixar na geladeira de um dia para o outro. E no dia seguinte eu volto, porque eu quero que vocês vejam que dá super certo. Prontinho, pessoal. Aqui já é o dia seguinte. E olha só a qualidade dos nossos quibes. Olha só. Eles ficam firmes. Se você for fritar, ele está perfeito para você fritar. Mas hoje eu não vou mostrar como fritar. Hoje eu vou assar. E você pode assar no forno convencional, na airfry ou no forninho elétrico. Eu estou untando aqui essa forma com um pouco de azeite. E para que eles não fiquem ressecados no forno, eu passo um pouco de azeite por cima. Agora eu vou levar para o forno. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. Não coloque os quibes para assar com forno frio, ele já tem que estar quente, tá bom, pessoal?
E sobre assar na fritadeira elétrica, pessoal, eu não posso falar o tempo, porque isso tudo depende da potência aí da sua airfry. Então é uma coisa assim um pouquinho complicada. Você vai colocar, comece com 5, 10 minutos, e aí você vai sempre abrindo e olhando. E aqui eu vou ligar para aquecer. Ó, 180 graus. Agora deixe eles esfriarem um pouco para que eles se firmem mais, porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento deles. Se você tentar tirar aqui, ó, sabe o que é que vai acontecer? Vai desmanchar. Os nossos quibes já estão em uma temperatura em que eu consigo pegar. Aí se o queijo soltar assim, porque não tem como, pessoal, sempre solta um pouquinho assim quando você coloca alguma coisa no forno. O queijo, ele transborda um pouco, mas não é uma coisa absurda não, tá bom? Só é separar assim. E sobre as embalagens para entregar ao seu cliente, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Eu vou colocar os quibes nessas forminhas. O tamanho dessas forminhas aqui de papel é a número 03. Vou usar também aqui para deixar a nossa forminha mais mimosa. Eu costumo usar esse tipo de tapetinho aqui, é um plástico, sabe, pessoal? Vocês compram em casas de festa também, no mesmo lugar onde vocês compram as embalagens, tem as forminhas. E aí, ó, o número desse tapetinho é o número 09. Se você não quiser usar o tapetinho, só quiser fazer isso aqui, ó, fica bonito? Fica. Mas se você quer muito mais do que bonito, aí você coloca os tapetinhos. E olha só como ele fica lindo. Bem arrumadinho, né? Ai, gente, cadê meu like? Eu vou esperar. Obrigada. Bom demais, minha gente. Que tempero maravilhoso nesse trigo, viu? Façam na casa de vocês, porque a receita está incrível. E esse aqui da airfry, será que tá bom? Gente, sem comentários. Quer dizer, com comentários. Gente, muito bom, muito bom mesmo. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.